Questão 18. Um método largamente aplicado para evitar a corrosão em estruturas de aço enterradas no solo, como tanques e dutos, é a proteção catódica com um metal de sacrifício. Este método consiste em conectar a estrutura a ser protegida por meio de um fio condutor a uma barra de um metal diferente e mais facilmente oxidável, que, com o passar do tempo, vai sendo corroído, até que seja necessária sua substituição. Bem, então vamos lá. Temos aqui um tanque de aço, que tem que ser protegido. Ele está enterrado no solo. Esse tanque de aço, para que não enferruje, para que não se oxide, se coloca um metal chamado metal de sacrifício. Metal de sacrifício que, para proteger o tanque de aço, vai se oxidar. O tanque de aço não pode oxidar. Ele pode oxidar, a tal ponto que, com o passar do tempo, vai ser necessário trocar esta barra de metal de sacrifício, porque estará toda oxidada. Em compensação, o tanque de aço não estará oxidado. O tanque de aço foi protegido pelo metal de sacrifício. A questão continua. Um experimento para identificar quais metais podem ser utilizados como metal de sacrifício consiste na adição de um pedaço de metal a diferentes soluções contendo sais de outros metais, conforme ilustrado e cujos resultados são mostrados na tabela. O símbolo positivo indica que foi observada uma reação química e o símbolo negativo indica que não se observou qualquer reação química. Então vamos lá. O metal pode ser estanho, alumínio, ferro e zinco. O metal vai ser mergulhado numa solução que contenha um sal do metal Y. Então, o metal possivelmente será usado como metal de sacrifício, sendo testado com sal de um outro metal. Por exemplo, no cloreto de estanho. O cloreto de estanho é o sal da solução. Se eu fizer uma solução com cloreto de estanho e colocar o alumínio, se esse metal for o alumínio vai dar positivo. O metal vai reagir com cloreto de estanho. E nós já aprendemos reação de deslocamento. O metal alumínio, dando o símbolo positivo, está nos dizendo que o alumínio está dando um chega para lá no estanho, está substituindo o estanho. Significa o quê? Dar um chega para lá no estanho, deslocar o estanho da sua molécula. É que ele é altamente oxidável. Ele oxida tão bem que tira o estanho do seu lugar. O alumínio vai se oxidar e o estanho vai se reduzir. Se o metal que eu estou colocando aqui, mergulhado na solução do estanho, for ferro, o ferro também será suficiente para dar positivo na reação com o estanho. Então, o ferro é capaz de deslocar o estanho. Ele é mais oxidável do que o estanho. E o zinco também. O zinco, ele tem uma capacidade de oxidar maior que o de estanho, porque vai dar positivo. Se aqui na barra for zinco e aqui na solução for cloreto de estanho, o zinco dá positivo, desloca. Então o estanho é o mais fraco em oxidar. Todo mundo oxida mais do que ele. Agora, se fosse uma solução de cloreto de alumínio, a solução de cloreto de alumínio contém o metal agora alumínio.
E o metal que vai tentar tirar o alumínio do lugar? Estanho. Pois o estanho não consegue. O estanho não consegue deslocar o alumínio. Então o estanho tem uma capacidade de oxidar menor que o alumínio. O ferro também. O ferro não consegue tirar o alumínio. O zinco também não consegue. O que significa? Que desses 4 metais, o alumínio é o bambam. O alumínio é o que tem maior capacidade de oxidar, porque ninguém consegue deslocá-lo. Ninguém tem capacidade melhor do que ele para oxidar. Terceira solução. Vamos imaginar que cloreto férrico, ou cloreto de ferro 3, esteja aqui. É a solução que agora tem o metal ferro. Qual é o metal que eu vou colocar para tentar tirar o ferro da molécula? Se eu colocar estanho, o estanho não consegue. O estanho é um fraco, ele não tem capacidade de oxidar. Por isso que ele é considerado um metal nobre. O estanho é nobre porque ele é um bundão, ele não reage, ele não consegue reagir com ninguém. Nobre no sentido que não trabalha. Agora, o alumínio é o mais esforçado. Se você colocar uma barra de alumínio nesta solução que tem ferro, o que o alumínio faz? O alumínio tira o ferro. Se o alumínio dá positivo com cloreto férrico, significa que o alumínio oxida melhor do que o ferro. Tira o ferro porque é capaz de oxidar. O zinco também. O zinco tem uma capacidade de oxidar maior do que o ferro. Como é que eu sei? Eu sei porque está dando o sinal, o símbolo positivo, de que deu reação. Bom, agora, se for com zinco, quem é que é capaz de tirar o zinco da molécula? O único que é capaz é o alumínio. Então o alumínio é o bambam, é o que tem maior capacidade de oxidar desses 4. O alumínio tira o estanho, o alumínio tira o ferro e o alumínio tira o zinco. O alumínio dá positivo com qualquer dos 3 metais que estão aí com ele. Bom, isso nos leva ao chamado potencial de oxidação. Quem é o metal com maior capacidade de oxidar? É o alumínio, porque ele desloca todo mundo. Quem é o segundo com maior capacidade de oxidar? O segundo é o zinco. Por que o zinco? Porque o zinco deslocou o estanho e o zinco deslocou o ferro. O zinco só não consegue deslocar o alumínio. Então o segundo bambam, o segundo que tem maior capacidade de oxidar, deslocando os outros das suas moléculas, o segundo é o zinco. O terceiro, quem seria o terceiro? O terceiro será o ferro. O ferro é o terceiro que tem capacidade de oxidar, porque ao menos o estanho ele deu conta. O estanho foi deslocado pelo ferro. Já vamos mostrar a lista completa das capacidades de oxidar. O alumínio tem maior capacidade de oxidar porque deslocou todos. Ter maior capacidade de oxidar é ter maior capacidade de deslocar. As reações de deslocamento estão associadas às capacidades de se oxidar. Da análise desses resultados, conclui-se que podem ser utilizados como metais de sacrifício para tanques de aço. Bom, o que significa isso? Primeiro, melhorou. Note e adote. Aço é uma liga metálica majoritariamente formada do elemento ferro. Quem é que vai proteger o aço? Vai proteger o aço quem for capaz de proteger o ferro. Proteger significa o quê? O aço não pode oxidar. Significa o ferro não pode oxidar. Se ele não pode oxidar, ele tem que estar sempre na forma carga zero.
O ferro tem que ter carga zero. Se ele tiver carga positiva, significa que ele oxidou. Significa que o aço já era. O aço está estragando. Para que o aço não estrague, o ferro tem que ter a sua carga fixa zero. Ah, agora deu para entender um pouco mais. O alumínio, está aqui, ó. O alumínio é capaz de tirar o ferro, não é? Ah, ser capaz de tirar o ferro da molécula é ser capaz de transformar o ferro em zero. O zinco também foi capaz de tirar o ferro da molécula onde ele tem carga. Se o zinco foi capaz de tirar o ferro da molécula em que ele tem carga 3, nesse exemplo, ele está mandando o ferro para a carga zero. Mandar o ferro para a carga zero é mandá-lo para o seu estado natural, não oxidado. Então, ser metal de proteção é ser o metal capaz de deslocar o ferro de moléculas onde ele esteja ionizado. É ser capaz de mandar o ferro para o seu NOx zero. Quem for capaz de mandar o ferro para o NOx zero está protegendo o aço. E quais são os dois? O alumínio e o zinco. Então, tu já pode ficar com a letra A. O alumínio é capaz de proteger o ferro. Por que ele é capaz? Porque é capaz de tirar o ferro da carga 3 e mandá-lo para a carga 0, que é a carga natural, que é a carga que ele tem que ter no tanque de aço. E o zinco a mesma coisa. Gabarito A. Mas calma aí, vamos mostrar em detalhes na lousa. Primeiramente, a observação na questão. O que é um tonel de aço? O aço, como diz o próprio texto, é uma liga metálica formada de ferro. Agora, qual é o ferro da liga metálica? É o ferro zero. Este é o ferro que tem no aço. Se a porcentagem de carbono for bem pequena, o ferro chama-se doce. Se a porcentagem de carbono for exagerada, aí chama-se ferro gusa. O aço que se usa é o aço de um determinado percentual de carbono. Aço protegido é ferro zero. Quero agora reafirmar a reatividade nas reações inorgânicas. Nas reações inorgânicas, nós sabemos sobre a reação de deslocamento entre metais. No exemplo, o alumínio está dando um chega para lá no ferro, está substituindo-o na molécula. O chega para lá é devido a quê? Na inorgânica, se fala sobre reatividade, porque o alumínio que aqui está, ele tem uma reatividade maior do que do ferro. Então, em inorgânica se diz que quem é mais reativo desloca quem é menos reativo. Tem lógica. Agora, traduzindo a reatividade por capacidade de oxidar, observem, a capacidade que o alumínio tem é positiva, de 1,66. E a capacidade que o ferro tem de se oxidar também é positiva, mas de apenas 0,44. São valores dados em volts, que estudaremos ainda em eletroquímica. Portanto, o alumínio é o bambam, ele é o fortão, é o que tem maior capacidade. Ganha dele os metais alcalinos e ganha do alumínio os metais alcalinos terrosos. Mas entre os demais, o poderoso para oxidar é o alumínio. Então ele é poderoso, então ele faz o que tem vontade. Ele quer oxidar, então ele oxida. Se ele oxida, o ferro vai levar a culpa. O ferro vai ter que reduzir. Então o ferro, ele vai se reduzir e vai para onde? Vai para ferro zero. Aqui está o segredo da questão. O que é proteger o ferro?
proteger o aço é proteger o ferro. Protegê-lo é mantê-lo na carga zero. Quem mantém o ferro na carga zero está protegendo o aço, porque é na carga zero que ele é aço. O alumínio é capaz, porque teve uma capacidade maior do que tem a do ferro. Quem tem menor capacidade de oxidar, vai reduzir. E quem tem maior capacidade de oxidar, oxida. Outro que nós também vimos foi o zinco. O zinco também é capaz de deslocar o ferro, ocupando o seu lugar. Porque o zinco tem uma capacidade positiva, assim como o ferro, mas uma capacidade 0,76. E o ferro é só 0,44. Então o zinco oxida. Ele quer oxidar? Oxida, de 0 para 2. E o ferro, que tem baixa capacidade de oxidar comparativamente, ao invés de oxidar, vai reduzir. E para onde que o zinco manda o ferro? Manda o ferro para a carga zero. Então pensa comigo, já imaginou o que aquela placa plantada do lado do tonel de aço vai fazer? Aquela placa, se for placa de alumínio, está ligada no tonel. Se um ferro engraçadinho se oxidar, o que o alumínio vai fazer? Vai rapidamente mandar elétrons para ele reduzir. Então o alumínio vai mandar o ferro de ferro 3, que por acaso aconteceu, vai mandar o ferro de volta para a carga zero. Como é que o ferro volta para a carga zero? Recebendo os elétrons que o alumínio vai lhe dar na oxidação. Qual é a conclusão? Que o alumínio está se sacrificando. O alumínio está se estragando. O alumínio vai ter que ser substituído. Mas protegeu o ferro. O ferro não vai ficar oxidado de jeito e maneira. Quem é que não permite que o ferro se oxide? O alumínio. A mesma coisa o zinco. Se aquela placa plantada do lado do tonel de aço for uma placa de zinco, o zinco, para se oxidar, manda elétrons para o ferro. Então esse ferro engraçadinho que se oxidou por algum motivo, vai voltar à carga natural de aço, que é o padrão, carga zero. Como é que o zinco mandou o ferro para o seu devido lugar? Dando elétron para ele. O zinco vai se oxidar, mas não deixa o ferro ficar oxidado. O ferro tem que ficar ferro do jeito que tem que ser. Tem que ser ferro de carga zero. Então, o alumínio e o zinco são os dois metais que servem para metal de sacrifício. Podemos então generalizar que para proteger o ferro, os metais de maior capacidade de reagir ou os metais de maior capacidade de oxidar, oxidam o ferro, dão elétrons para ele. Ele não pode ficar de carga 3, ele tem que ficar de carga 0. São metais de sacrifício, portanto, o zinco e o alumínio. Mais o alumínio do que o zinco. Vimos que o alumínio é capaz de mandar elétrons para o ferro para que volte à sua posição natural, mantendo o aço. O zinco também é capaz de deslocar o ferro, mandar elétrons para ele que está oxidado, para que ele volte ao seu estado natural. Protege quem mantém o ferro em carga zero. O estanho. Por que o estanho foi eliminado da nossa escolha? Porque o estanho, ele tem uma capacidade de oxidar abaixo da crítica. Aliás, o padrão é o hidrogênio. Quem tem capacidade maior que o hidrogênio tem capacidade de oxidar positiva. Quem se oxida pior do que o hidrogênio tem capacidade negativa. E o estanho tem uma capacidade pequena. Como é que um fraco, menos 1,30
1,36 é capaz de tirar um forte. Então, o estanho não consegue tirar o ferro. O que significa não conseguir tirar o ferro? Significa que ele não vai conseguir mandar o ferro para o seu lugar. O estanho não consegue reduzir o ferro. Então, o estanho não protege o ferro. Portanto, realmente, os metais de sacrifício são os que têm maior reatividade que o ferro ou maior potencial de oxidação que ele. Os metais abaixo não têm essa capacidade. Aliás, aqui está bem claro, além do estanho, que tem capacidade de oxidar baixa, temos o cobre, a prata e o ouro. Concluindo, então, a resposta da questão é letra A. A de amor, A de ao seu dispor.